Cuida do céu, cuida do ar, cuida do sol e do luar, cuida das águas, rios e mar, sem poluir. contaminar, Cuida também dos animais, que tanto bem eles nos fazem. cuida da terra. Cuida bem sim, Sem ser feroz, cuida de mim, cuida de nós, cuida agora, cuida sim, que o amanhã não terá fim. lembra de Deus, O Criador foi Ele quem tudo criou. Pronto. Ótimo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje mais uma vez. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque é para vós todo o reino, toda a glória para sempre. Amém. Então, como eu disse, nós estamos aqui reunidos, que vamos fazer hoje de novo, a mais uma reunião. Foi cogitado no começo do mês, que dezembro não faremos, é isso? A reunião é feita assim por causa de muita atividade que nós vamos ter, correto? É isso mesmo? Eu coloquei na pauta pedindo para que alguém desse sugestões de pauta, de assunto e tudo mais. Chegou até mim uma da Lúcia Helena, que fala sobre a questão da água, né? Isso. Você tá, então, em janeiro, você vai trazer para nós uma reunião do tema sobre a água. O Adam, você tem também um assunto para falar, também um tema, não é isso? Eu tenho vários aqui que eu posso tirar da cartola, né? Então tá bom. Isso é bom deixar no jeito sempre algum aí. Sempre tem alguma coisa aqui para a gente falar, porque eu estudo bastante essa área, né? Que bom. E ajuda muito. Que bom. Se der um dia um crepe aí, você já tem um jeito aí na manga, uma carta na manga. Um tempo para passar. Se der um problema de seja lá o que for. Daí outra coisa mais também. Tem uma sugestão também para a gente se encontrar um dia aí, nesse ano não dá, ao vivo, né? Num grupo, num lugar, aí tudo mais. Vocês acham que isso é viável, que é bom? Eu tenho a sugestão da cidade de Agudos, que ela é próxima a Bauru, e ela ali está bem no centro do estado, né? E lá tem um convento do Frei, que o Frei ainda não chegou aqui hoje, que é possível fazer lá. Ele já deu essa sugestão. Então tá. O Fábio é de São Paulo, né, Fábio? Seja bem-vindo, Fábio. Que bom que você veio de novo. Sim, sou eu mesmo. Boa noite a todos. Você sumiu da última reunião, nunca mais falou nada, não mandou telex, telefone, nada, nem um bilhetinho. Você tá bom? Tudo bem, tudo certo. A esposa também está passando bem? Está tudo em ordem? Tudo bem? Sim, tudo certo. Que bom. Bom, eu, por enquanto, como estou chegando, estou mais ouvindo do que falando, né? Então, por isso que fico quieto lá no grupo, mas está tudo bem aqui, graças a Deus, e vamos para mais uma reunião. Que bom, na graça de Deus. Alguém mais novo pela primeira vez aqui, que eu estou vendo na relação aqui. Hoje eu vou ficar anotando as perguntas, vocês vão fazer bastante pergunta hoje, viu, pro Cláudio? Mas antes, a Maria Aparecida preparou para nós aqui uma meditação, um momento aqui na presença do Senhor, para que a gente faz igual aquela situação da Marta e Maria, né? Bastante atividades.
igual aconteceu também na reunião passada, que foi falado do lado do lixo zero, que é da Fátima, lembra, né? Isso me inspirou a fazer um ofício para o bispo, dando a sugestão para que as paróquias agora se implementem, façam o projeto do lixo zero, e me colocando, nós aqui da cidade de Araçatuba, colocando à disposição. Ou seja, isso é uma ação. O que ela falou me tocou aqui em Araçatuba a fazer, não sei se vai dar certo, se vai implementar, se o Dom Sérgio vai mesmo fazer. Mas, em todo caso, me impeliu a fazer esse ofício. Eu vou mandar uma cópia para vocês depois do ofício que eu mandei para o bispo, para que ele, na próxima reunião do clero, que dá implemente ao lixo zero. Vamos ver, cada reunião que faz nos motive a fazer uma ação, correto? Então, não ficar só no tema parado, que isso nos motive a fazer alguma coisa. Antes da Maria Aparecida, alguém quer colocar alguma coisa rapidinho? Quer falar alguma coisa? Lucelena, alguém? Tudo bem? Então tá. Maria Aparecida de Melo Gurgel de Piracicaba. Vocês desculpem, mas vou precisar pôr óculos, tirar o óculos. E após a cirurgia da catarata, ficou só para perto, ainda bem, né? Que bom. Bom, eu sou Maria Aparecida de Melo Gurgel, muitos me conhecem como Cida Gurgel, né? Aqui, na verdade, eu estou ligada a um núcleo que até conversei com o Francisco, que é núcleo Laudato Si, só que teve uma ação durante um tempo e agora ele está assim parado, né? Houve mudança de bispo e todo esse processo de pandemia, e o coordenador acabou, por motivos pessoais, acabou saindo. E também eu tinha uma ação, né, enquanto então esse núcleo Laudato Si, né, aqui da Diocese de Piracicaba, ligado à Diocese. Eu também tive uma experiência, foi única em Penápolis, que foi uma experiência como missionária nas Santas Missões Populares Franciscanas. Então, missionária, né, franciscana, capuchinha, né, porque aqui é forte o movimento, né, dos frades capuchinhos, das irmãs do Sagrado Coração de Maria também, muito forte aqui, né? Muito bem. Então, assim, eu vou começar, porque, assim, quando eu conversei com o Francisco, né, e ele me propôs, olha, só que, né, assim, um desafio mesmo, falou que ele foi inspirado pelo Espírito Santo, e aí eu pensei muito no Igor, do movimento Laudato Si, e que ele fala que é um número 244 da Laudato Si, que é bem o finalzinho do capítulo, o último capítulo, e aí tem uma frase que eu acho que nós precisamos assim meditar, porque eu não sei até que ponto nós estamos assim conseguindo realmente, enquanto movimento Laudato Si, mas também nas comunidades, nas nossas comunidades, nós estamos conseguindo, né? Na verdade, eu vejo assim como um desafio do Papa Francisco, como outros números aqui também da Laudato Si são desafios, né? Então, no capítulo 6º, Educação e Espiritualidades Ecológicas, e aí, número 9, Para Além do Sol, né? E porque tem toda uma questão escatológica, né, de futuro, que ele coloca no 243, e ele vai, eu vejo assim como num crescente mesmo. Então, no 244, eu vou ler aqui, quem tiver com a Laudato, né, também pode acompanhar. Na expectativa da vida eterna, unimo-nos para tomar a nosso cargo esta casa que nos foi confiada, sabendo que aquilo de bom que há nela será assumido na festa do céu. Juntamente com todas as criaturas, caminhamos nesta terra à procura de Deus, porque, abre aspas, se o mundo tem um princípio e foi criado,
procura quem o criou, procura quem lhe deu início, aquele que é o seu criador. Fecha as aspas, que foi Basílio Magno, né? E falou: caminhemos cantando, que as nossas lutas e a nossa preocupação por esse planeta não nos tirem a alegria da esperança. Aí eu pensei em Êxodo, e eu coloquei assim, eu escrevi assim: caminhar é fazer o êxodo hoje, saindo do Egito, de um lugar que é estreito, para a terra prometida. E é escatológico, porque no Apocalipse, uma das últimas palavras é: vem Senhor Jesus, que é o Apocalipse 22, 20. Então, o caminhar, o encontrar, né, lá no Egito, lá no Egito, antes de Moisés, que eu vou falar aqui, levar o povo para a terra prometida, né, fazer todo aquele caminhar. Mas aí no Apocalipse, então, Jesus que vem Senhor Jesus. E é ouvir o clamor do povo, né, de todo o planeta, como Deus desceu e falou no meio da sarça, falou com Moisés. No Êxodo 3:7, Javé disse: estou vendo muito bem a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor diante dos seus opressores, pois tomei conhecimento de seu sofrimento. Caminhar é o que Jesus, que desceu do céu pela encarnação em Maria, e que caminhou e caminha com seu povo até os dias de hoje e sempre. Então, voltando a Laudato Si, caminhemos ou caminharemos? Cantemos ou cantaremos? Então, é a pergunta que eu comecei a me fazer, né? Em que momento eu estou, né, na minha vida de caminhada, com o meu povo, com a minha comunidade, né? Eu acho um grande desafio que o Papa nos coloca. E ele coloca no início desse número 244, vou retomar aqui: na expectativa da vida eterna, unimos-nos para tomar a nosso cargo. Então, nós temos um cargo, né? Que é dado, não é o Papa Francisco que coloca, é dado por Deus, nós temos um cargo. Então, na nossa casa comum, qual é o meu cargo, né? O que eu faço para realmente caminhar nessa alegria? E aqui eu vou citar um filósofo, um pensador, que é o o italiano Giorgio Agamben, que ele escreve A Comunidade que Vem, né? E aí, eu já li 2 vezes esse livro e eu vejo assim, que dificuldade da comunidade que vem. Então, será que não é a comunidade que vai ao encontro dos outros? Então, será que essa caminhada feliz, cantando, que envolva as pessoas, as mentalidades, a partir da nossa mentalidade, né? E como diria Francisco de Assis, né? Da individuação, né? Eu comigo mesmo, eu com Deus, eu com o outro, eu com as criaturas, né? Então, nessa perspectiva, eu gostaria assim de provocar vocês, né? Será que estamos caminhando ou será que caminharemos? Será que é futuro? Que momento nós estamos? O que vocês acham? Não sei se ficou difícil. Enquanto movimento, enquanto comunidade. Eu, em comunidade, estou em crise aqui, em Piracicaba.
Mudou bispo, mudou padre, agora mudou de novo, e a comunidade tá sofrendo. Eu estou aqui, tá difícil. Por isso que esse número sempre me tocou, e hoje me tocou, né? Ontem e hoje que eu estava preparando, me tocou particularmente. A pergunta é fácil, mas a resposta não é fácil, não. Estamos tentando, né? Uhum. Estamos nos esforçando para caminhar. Eu não sei se eu não me sinto que eu tô no caminho, mas eu acho que eu não estou caminhando ainda. Eu, pessoalmente, eu não vejo que eu estou caminhando como deveria, não, sabe? Enfim, eu acho que não sei direito a resposta, não, mas eu penso. Agora, é nós, o conjunto? Você está falando pessoalmente ou nós? Pessoalmente, nas comunidades, o movimento é de uma riqueza, né? Eu vejo que eu me sinto mesmo, o Francisco sabe que eu cheguei há pouquíssimo tempo, mas primeiro que eu gosto muito dessa palavra, movimento, né? Porque não é estanque, não é fechado, não é finalizado. E aí eu vejo assim que, voltando de novo a Laudato Si, o Papa faz uma provocação mesmo, né? Ele fala que caminhar cantando parece algo muito simples. Não é. Para mim é muito profundo, é muito sério e é de muita esperança quando ele fala que para não tirar a alegria da esperança, é de muita esperança. E eu vejo esse movimento Laudato Si com muita esperança, né? Movimento mesmo com pequenos gestos, com pequenas atitudes, né? Mesmo que eu não faça o lixo zero, mas que eu faça metade do lixo zero, não sei se existe, já é algo, por exemplo, né? Como você citou no início. Então, eu acho que assim, é uma grande esperança, o movimento é de uma grande esperança. E já está se concretizando, né? Com os pequenos passos, que são pequenos mesmo, é no pequeno que se faz grande, né? Ou como falava Francisco de Assis, não fizemos quase nada, né? Ainda temos muito para fazer e nós continuamos, né? Como leigos que gostamos de Francisco, de Clara de Assis, fazendo um pouquinho o dia a dia, né? É assim que eu me vejo, né? Frente ao movimento, frente à comunidade que eu pertenço, né? Fale, Valéria. Eu apareci porque, assim, no meu caso, né, aqui eu tô caminhando sozinha mesmo, por enquanto. Então, o fato de começar a eu me mexer dentro do meu trabalho, dentro do que eu faço. Eu penso em mim, começar nesse sentido, né, no meu trabalho, para depois estender a comunidade, porque eu também estou com dificuldade de comunidade. Eu saí de uma paróquia, estou em outra, quer dizer, na verdade, eu estou mais no movimento sem paróquia, por enquanto. Então, assim, firmar numa paróquia, primeiro deixar, assim, realmente uma base mais sólida, apesar que eu estou conversando com um amigo meu padre para ver se nós dois assumimos esse tipo de trabalho, né? E chamando o amigo que já vai comigo agora no movimento. Então, assim, é passo de formiguinha, né? Então, eu digo que eu nem estou e nem eu estarei realmente mais para frente. Mas já nesse sentido, assim, de ter começado já e procurando promover as consciências das pessoas dentro do meu trabalho, mas é isso. São pequenos passos, pequenos gestos, né? E aí eu gosto muito da alegria franciscana, né? Então, eu acho que com alegria, às vezes, a gente, como o Francisco falava, às vezes, se precisar, use as palavras, né? Às vezes a gente nem precisa, mas é uma escuta, né? É um olhar. Eu acho que isso que as pessoas estão precisando, que a gente está precisando. Uhum. Tem que falar? Pois não, Frei?
eu estou tentando trabalhar aqui na Diocese de Bauru e também em nível de regional aqui de São Paulo, enquanto possível, articulando 4 coisas, né? O movimento Laudato Si, Pastoral da Ecologia Integral, o Serviço de Justiça, Paz e Integridade da Criação dos Franciscanos e também a CSA, a Comunidade que Sustenta a Agricultura. Acho que essas 4 forças que dão bastante gás para a gente caminhar, né? Eu estou indo agora, quinta-feira eu vou viajar para São Paulo, na sexta, sábado e domingo nós temos um encontro lá em São Paulo para rearticular o Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia, que daí une toda a família franciscana e simpatizantes, etc., né? Que já no passado teve bastante atuação, depois ficou um pouco parado, agora a gente está rearticulando. Eu acho que é importante isso, né? Trabalhar as várias forças afins. Isso eu estou falando mais assim do espaço interno da igreja, mas depois também se articular, como a gente está também em Bauru, se articulando com muitos movimentos, grupos de vários tipos que têm afinidade, né? Com uma questão, com outra. Então, acho que esse trabalho em rede, acho que é muito importante, né? Porque senão a gente fica fazendo aqui alguma coisa, outro lá, e perde um pouco a força que a gente tem quando a gente forma realmente uma rede e trabalha em conjunto, dá para ganhar bem mais força, né? Trabalho em rede é fundamental, né? Alguém mais? A gente vai logo encerrando, né? Não sei se tem mais alguma colocação. Bom, Fábio? eu espero que minha internet esteja boa o suficiente para vocês me compreenderem, mas eu acho que o primeiro ponto, assim, eu acho que a gente não se machucar, não é? Porque quando a gente olha para grandes questões, a gente sempre acha que está fazendo pouco, né? Mas é na verdade porque a gente está numa desproporção enorme, não é? Se a gente fosse falar da fome, por exemplo, não é? Sonhamos em acabar com a fome no mundo, mas é uma desproporção enorme, eu sou uma pessoa, não é? Da mesma forma, a questão da ecologia integral, não é? Que claro, tá falando sobre nós, não no sentido de nós somos os maiorais e a gente tem que sobressair, mas no sentido que nós somos esses agentes, não é, da mudança. Então essa conversão ecológica, não é? Mas isso é uma desproporção enorme, não é? Então eu acho que eu não gosto muito desse tom que às vezes a gente adota, e eu também, para várias coisas, para dizer: "Olha, estou fazendo muito pouco". O que na verdade nós estamos fazendo é uma revolução silenciosa, uma revolução pacífica, mas é uma revolução, porque quantas pessoas, estão fazendo isso? Pouquíssimas, né. Então estamos num grupo muito pequeno, não é, de pessoas que estão tentando mudar a própria realidade, que tem que rever toda a concepção de vida que tinha sobre as coisas, não é, para aprender coisas novas, não é, para sermos guiados pelo Espírito também nesse sentido, né, porque todo esse esforço ecológico, né, que nós estamos fazendo em relação a isso? Na verdade, a gente está colocando a fé no século XXI, não é? Não só através dessa conversão ecológica, mas através de tantos outros pontos, não é? Em que a gente percebe que toda a riqueza da fé que foi construída, apesar de O Fábio perdeu. Fábio? Acho que perdeu a conexão. Fábio, não estamos te ouvindo. Fábio, você sumiu, Fábio. Não, caiu não mesmo. paz do mundo, Voltou. Vaticano, vários pontos, não é, sobre as questões ambientais, etc. Ele está atualizando tudo isso, né? Então também esse é o nosso esforço,
de colocar a fé, de colocar a igreja no século XXI, nas questões atuais, né? Então, na verdade, o que nós estamos fazendo, ainda na nossa pequenez, na nossa simplicidade, é uma coisa muito, não é? É uma coisa muito profunda. Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho 2 filhos, não é? Então, todo esse esforço, toda essa minha conversão, claro, da minha esposa, todo esse nosso esforço vão resultar em 2 pessoas que vão ter uma visão completamente diferente da ecologia integral, não é? Da conversão ecológica, vão estar num ponto muito superior, não é? Talvez atinjam pontos que eu nem imagine de chegar, não é? Mas para o meu filho e para minha filha vão ser talvez coisas fáceis, coisas óbvias, não é? De pensar, de fazer. Então, eu acho que é um esforço muito bonito. E eu acho que isso nos dá esperança, não é? Que estamos dando tudo nesse sentido, ainda que dentro da nossa simplicidade, porque também não somos especialistas, não é? Não somos as pessoas que decidem. A gente vê uma COP, não é? Com os especialistas, com as pessoas que decidem, e é difícil chegar a uma decisão que é óbvia, né? Olha, precisamos mudar isso. É, mas não sei, talvez, quem sabe. Espera um pouco, vamos devagar. É, mas eles têm todos os dados, eles têm o poder de decidir. Então nós, que não temos nem todos os dados, nem todo o poder de decidir, e que estamos tentando nesse esforço diário construir a nossa fé, construir a nossa conversão ecológica, estamos fazendo uma coisa muito bonita, estamos fazendo uma coisa muito profunda. Então, acho que a esperança é justamente essa, saber que dentro da nossa pequenez, dentro da nossa simplicidade, nós estamos dando o nosso sim a Deus para essa conversão ecológica. Depois, aonde o Espírito vai nos levar, aí é uma questão dele, não é uma questão nossa. A gente tem que continuar com o nosso coração aberto a esse sim, a esse chamado de Deus, à ecologia integral e esperando que o Espírito faça de nós aquilo que ele quer. Então, eu acho que esse é o ponto que eu queria trazer aqui. Espero que a minha internet tenha deixado vocês compreenderem o que eu falei. E acho que na fala do Fábio, né, também está me vindo assim, né, onde eu piso, né, esse território, esse lugar que eu piso, e que meu coração, estou falando por mim, né, que meu coração arda nesse lugar, né, e que essa fala, que não é o pequeno, não é o grande exercício, está me vindo essa palavra, a ação que vai fazer menor ou maior o meu trabalho, o trabalho do outro, né? Então, acho que é saber onde nós estamos pisando mesmo. Acho que eu saio também nessa meditação, né, mais confiante e mais feliz nesse sentido, de saber onde eu estou pisando, o que eu tenho pela frente. Eu agradeço. Muito bem, irmã. Aparecida, tudo de bom? Obrigada. Encaixou bem, foi bem colocado a ideia aqui. Falamos de esperança, né? Um toque de esperança. Nós estamos aqui vivendo a esperança, já vivendo como nós já participantes do reino de Deus, né? Eu vejo assim, a esperança nossa é nós já estamos, nós já somos do reino de Deus, não que nós ainda vamos chegar, isso aí já é expectativa, não é esperança. Mas a esperança é nós vivermos no dia a dia, né? Mas que bom. A Dalva chegou aqui também. Dalva, de que cidade você é, Dalva? Dá para falar? Rapidinho, só para falar de onde você é. Seja bem-vinda, Dalva. Ok? Pessoal, agora
quem vai falar agora, cadê ele? Ô, Cláudio, fique à vontade, agora é com você, meu irmão. Fique com Deus. Você está com as ferramentas na mão. Oi, tudo bem, gente? Oi, Dalva, tudo de bom? Desculpa, Tudo estava bem, com um né? problema aqui. Tá Eu joia. sou eu sou da cidade de São Carlos, São Ótimo. Paulo. Que bom. Seja E bem-vindo. a gente também tem o movimento da Pastoral da Ecologia, que inclusive a Ellie também participa aí. Sim. E a gente está se organizando também aqui, né? E como a pastoral é recente também, e ele está se organizando, e eu acredito que eu estou começando a dar uma lida a respeito pela Dautsi, essas coisas, né? Então, eu acho que pouquinho eu vou me integrando com vocês e muitas coisas eu estou ouvindo, está sendo muito bom, né? Muita experiência, muita informação, mas eu acredito que a gente vai poder estar ajudando e poder estar contribuindo e eu acho que aprendendo também, porque eu acho que a gente também tem essa finalidade. Eu gostei muito da fala que ela coloca que a casa nos foi confiada, né? Então, eu acho que é mesmo a pastoral, a gente se sente confiada para a gente poder estar à procura desse caminho, que é a casa, nossa casa comum. E nós aqui na nossa pastoral também, a gente está se organizando e dessa forma a gente pode também, com muita alegria, que eu acho que uma das palavras que me chamou a atenção foi isso, né? Com muita alegria, com esperança, a palavra-chave, acho que é esperança, né? E eu agradeço muito por estar participando com vocês. Muito obrigado. Tudo bem. Seja bem-vindo. Bom, encerramos aqui a meditação, tá? Se alguém foi tocado, alguma coisa que queira depois no grupo falar mais alguma coisa sobre o que a Maria Aparecida falou, tá? Olha, um detalhe, eu gostei disso, coloque lá no grupo também, tá, gente? Tá? Cláudio, por favor, agora você está com as ferramentas na mão, você toca o barco aí. Ergue a vela. Tá bom, Liga o obrigado, viu, motor. Francisco? Tá bom. Nós temos quanto tempo? Só para... Está no mudo. Não, está no mudo, Francisco. Desculpa. Aí, geralmente é 15 minutos, mas você pode falar até 20. Depois a gente coloca aí mais umas perguntinhas. Se alguém quiser fazer alguma observação. Beleza, boa noite, pessoal. Primeiro, antes de mais nada, eu só quero registrar aqui que é um conforto poder estar ouvindo essas palavras aí, né? O trabalho que a Maria Gurgel fez, que o Fábio falou também, porque às vezes a gente se sente um pouco sozinho, né, cara? A gente fica aqui na nossa paróquia, nossa diocese, e aí nessa nossa caminhada ecológica aí a gente percebe que às vezes a adesão não é tão grande, né? E quando a gente vem para cá, é um oásis, né? Porque a gente divide aí os mesmos sentimentos, né? Então, e principalmente nessa fase agora, é um pouco, assim, a gente sente um pouco de cansaço, né? Porque é final de ano, aquela coisa toda. Então, assim, me fez muito bem escutar essas palavras aí. Agradeço demais para vocês, tá? Bom, somos todos irmãos, né? Então vamos nos mantendo em pé, não é isso? Vou compartilhar aqui com vocês, tá? Eu vou falar aqui sobre um assunto que é, assim... Bom, vamos começar lá. Deixa eu compartilhar aqui que é mais fácil. Se vocês estiverem vendo aí, vocês, por favor, me falem. Sim. Estão vendo, né? Bom, então, primeiro, quem que sou eu, né? Assim, não gosto muito de ficar me apresentando, mas nesse momento eu acho que é importante falar, né? Bom, meu nome é Cláudio e eu sou engenheiro florestal. E já tenho aí formado pela Universidade Federal de Viçosa, né? E tem algumas pós-graduações aí, né? Então, em gestão ambiental, em gerenciamento de projeto, em gestão empresarial. E eu trabalho há mais de 25 anos aí na área com planejamento florestal. Onde plantar, como colher, na área de celulose, né? Em grandes empresas. Por exemplo, hoje eu trabalho na Suzano. Mas eu também trabalhei bastante com restauração florestal. Trabalhei numa ONG chamada WRI.
né, então bem interessante que foi num projeto de comercialização de plantio de florestas nativas, né, então a gente consome muita madeira, madeira vem da Amazônia, esquentada, então por que não plantar mogno, por que não plantar jequitibá? Então é possível fazer isso? É economicamente viável? Então foi nesse projeto aí que eu trabalhei pelo menos uns 4 anos nisso, né. E agora tem a questão dos créditos de carbono, que é um assunto interessante que eu posso falar em outra oportunidade aqui também, tá. Eu também fui consultor da Unesco, né, e trabalhei no Centro de Monitoramento de Alerta de Desastres Naturais, estudando a seca, que é um dos desastres que acontecem silenciosamente, né. Mas quando chove, no dia seguinte está no jornal, agora a seca é uma coisa devagar. Então, aí eu fiquei um bom tempo em Pernambuco, rodando todo o semiárido lá, né. E também trabalhei lá em Mariana, na Fundação, Renova, ajudando o pessoal a recuperar aquela área que foi destruída pela barragem do Fundão, em 2015, né, lá em Mariana. Então eu fiquei andando no trecho, visitando as propriedades, foi um trabalho bem interessante. E já morei no Brasil inteiro, inclusive morei 5 anos no meio da floresta amazônica, né. E foi bem interessante lá, que tive uma experiência bem, assim, religiosa, que o padre lá juntava a gente ia pegava uma catraia, que é um barco, andava 2, 3, 5, 6 horas no rio, assim, entrava e tinha uma silvivila, que é uma vila que tinha um problema sério, porque era primo casando com primo, então tinha muito problema de consanguinidade, sabe. Então, aí a gente ia cuidar do povo, ia rezar, ia fazer ficava um dia lá. E pegava um cruzeiro na vila, foi bem interessante essa experiência. E hoje eu estou como coordenador da pastoral diocesana, da diocese, né, de São João da Boa Vista e também da paróquia São Pedro Pescador. Bom, o que eu vou falar aqui é o seguinte, né, é uma sigla que chama ODS, vocês podem já ter ouvido falar, né, mas o que quer dizer ODS, né? Então ODS, são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né. Eu vou falar também sobre ESG, daqui a pouco eu vou esclarecer exatamente o que é, mas faz uma ligação com as ODSs, que é o objetivo de são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que começou aí no ano 2000 com um antecessor, que chamava Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, que foi umas metas estabelecidas pela ONU de 2000 a 2015. Aí essas metas aconteceram, elas eram 8 metas e tiveram um certo sucesso. E aí, né, ajudando a melhoria de alguns indicadores, como redução da pobreza, acesso à educação, água potável, etc. E aí o que aconteceu? Aí com o sucesso dessa primeira, dos objetivos do milênio, aí para dar continuidade, então vamos traçar metas para os próximos 15 anos, até 2030, aí, fizeram as ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que, né, lá na Rio+20, né, a pessoa que estava participando, discutiram como fazer um desenvolvimento sustentável, porque isso é o desafio, né. Então é assim, a humanidade agora chegou em 8 bilhões de pessoas, né, um marco agora no dia 15 de novembro, e assim, a coisa bom, olha só, no tempo de Jesus Cristo, o planeta Terra tinha 300 milhões de habitantes. No tempo da Revolução Industrial tinha 1 milhão. Quer dizer, do ano 0 até o ano 1800, demorou para chegar 1 milhão não, 1 bilhão. Demorou para chegar a 1 bilhão. No ano 2000, tinha 6 bilhões. 20 anos depois, agora, nós temos 8 bilhões. Em 2050, nós vamos bater em 9 bilhões. Em 2100, vai passar de 10 bilhões. Cara, é bem preocupante isso, né? Então, como é que a gente consegue se desenvolver de uma maneira sustentável, né? Porque a competitividade aumenta, aquela coisa toda. Então, a gente precisa ter mecanismos, né, que façam essas coisas, assim, que materializem isso, né. Então por isso que eu estou falando aqui das ODSs, porque são esses 17 objetivos globais aí que de certa forma norteiam, né, assim, como a gente deve crescer, que assunto a gente deve se preocupar. Porque isso é importante para políticas públicas também, né. Então esses aí, né, são os objetivos, né. Então, por exemplo, erradicar a pobreza, né, então os governos, eles, né, qual que é a proposta da ONU? Se debrucem sobre sistemas, olhem para esses temas e achem soluções para esses temas. Então quais são esses temas? Esses 17, né. Então erradicar a pobreza, erradicar a fome, questão da indústria, inovação e infraestrutura,
A numeração não está certa aí, mas tudo bem. Reduzir as desigualdades, questão das cidades, comunidades sustentáveis, saúde, qualidade, educação, qualidade de gênero, né? Produção e consumo sustentáveis, ação climática, proteger a vida marinha, água potável e saneamento, energias renováveis, trabalho digno e crescimento econômico, proteger a vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes e parcerias para a implementação dos objetivos. Então, tudo isso daí significa, são os ODSs, né? Isso é muito bonito, né? Aí fala assim, puxa vida, né? Que negócio legal, vamos olhar isso. A gente pode aplicar isso em qualquer lugar, pode aplicar isso na paróquia, pode aplicar isso nas empresas, nas grandes, médias, pequenas, nos MEIs, pode aplicar na sua vida pessoal, é olhar, é simplesmente prestar atenção, né? Não é isso? Uma vez eu escutei de um padre que ter misericórdia é a gente colocar o nosso olhar, levar a luz aonde tem sombras, né? Quer dizer, assim, como cristão, né? Então, a gente precisa olhar, né, para essas coisas, porque senão a gente vai passando despercebido, né, como muita gente passa, né? Então, a gente conseguir prestar atenção nisso, né? Bom, mas isso é muito bonito. Agora, como a gente coloca isso em prática, né? E aí vem a ligação com esse termo aí, que também é um termo novo, não tão novo, mas recente para algumas pessoas, que é o ESG. Não sei se vocês sabem, mas isso está muito em voga nas empresas hoje, né? O que quer dizer ESG, né? É um termo em inglês que significa isso daí. E de environmental, que é o ambiental, o S de social, que é o social, e o G de governance, que é o governança. Então, esse termo, por exemplo, governança, é um termo que eu acho bem interessante, também pouco dito, mas porém bem importante, né? Que é, por exemplo, o Francisco aqui, ele realiza uma governança do capítulo, quando ele entra em contato, quando ele faz. Então, precisa ter uma ordem para se administrar algumas coisas, né? Então, essa ordem é necessária. Por isso que como é que você administra as suas coisas? É a governança, né? Então é isso. Então o SG, ele é e na verdade ele acaba sendo um processo de tomada de decisão, né? Que eu já vou falar um pouquinho mais para frente. Mas então tem esses 3 pilares aí, né? Por exemplo, E de environment, que é ter uma sustentabilidade ambiental. Todo negócio tem que ter uma sustentabilidade ambiental. Tem que ter uma equidade social e tem que ter uma governança. Então isso significa que são valores. Então isso muda o mindset, muda o jeito de pensar, que não é mais aquele negócio daquele: "Ah, vou ter uma empresa simplesmente para ganhar dinheiro", sabe, dane-se os meus funcionários, né. Não, vamos ver os valores que a gente tem, os valores que a empresa tem. Quando eu falo empresa, eu estou dizendo qualquer empreendimento, até o meu empreendimento pessoal, da minha vida pessoal, né. Então essa sigla foi adotada aí, por isso que eu falei que não é tão recente, tem uns 18 anos, né. E são princípios, né, incursões de negócios, né, que na verdade isso já existe antes mesmo da Revolução Industrial. É questão só de nomenclatura, né. Algumas pessoas já falavam sobre esses valores, só não tinha nomenclatura. Aí esse termo lá em 2004, o Banco Mundial, as organizações das Nações Unidas, colocaram esse termo para quê? Para buscar uma forma de integrar esses fatores ao mercado de capitais. Então, isso é uma coisa importante, que é o seguinte: tudo é muito bonito, né, como eu falei, mas a gente não pode ser romântico. Essas coisas, elas têm que estar ligadas para poder ser efetivas, algumas coisas concretas, principalmente ao bolso, né? Então, queira ou não queira, isso acontece. Então, as empresas, elas para se manter precisam de lucro. Então, vamos ter o lucro? Vamos, que precisa para sua sobrevivência, mas não lucro pelo lucro, mas sim lucro pelos valores. Então, essa ligação é importante. Por exemplo, só abrindo um parênteses, o mercado de crédito de carbono também é a mesma coisa. É muito bonito, mas você precisa vender os créditos de carbono para que possa ter uma economia circular, senão a coisa não funciona, né? Mas isso é um outro assunto, né? Então, eu estou dizendo aqui que isso aqui é uma maneira de tentar colocar aqueles valores dos 17 que estão dentro desse ESG aí, colocar dentro de uma realidade empresarial, para que a coisa entre numa cadeia produtiva que realmente funcione, que vire um negócio mesmo, entendeu? No bom sentido de fazer girar essa cadeia, né? Isso também vem a partir do consumidor, porque o consumidor aí é essa turminha aí, geração Z, o millennials, né, que
Que é o seguinte, eu não quero mais trabalhar só para ter lucro, ou ganhar dinheiro, eu quero trabalhar, investir, comprar das empresas que colocam o lucro, valores, né, acima dos lucros, né. Então, por exemplo, sustentabilidade ambiental, redução de energia, social, uma ampliação de funcionários, né, mulheres, pretos, LGBTQIAP+, PCD, gerações. Então tem várias empresas que já trabalham com isso, né. Porque essa variabilidade, trabalhar com a variabilidade traz crescimento, né, evolução, né. E a governança, por exemplo, né, as empresas podem falar assim: "Ah, eu não quero tolerar corrupção ou qualquer tipo de assédio, né, sexual, assédio moral, qualquer tipo de assédio". Então, vamos ter uma ética dentro das empresas para fazer para lidar com isso? Bom, então aqui é só um exercício, né, pelo nosso tempo aí, né, mas é o seguinte, por exemplo, se eu fosse fazer uma ligação desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com o ESG, eu poderia falar o seguinte: erradicar a pobreza, ele está ligado ao social. Erradicar a fome, está ligado ao social. Indústria e inovação, está ligado à governança. Reduzir as desigualdades, social. Cidades, ambiental e social. Saúde, social. Educação de qualidade, social. Igualdade de gênero, social e governança. Produção e consumo sustentáveis. O ambiental e a governança. Ação climática, ambiental. Vida marinha, ambiental. Água potável, ambiental e social. Energia, ambiental. Trabalho digno, social e governança. Proteger a vida terrestre, ambiental. Paz, justiças, eficazes, governança. Parcerias, implementação dos objetivos, os 3. De tal forma que eu poderia fazer isso aqui, né? Então, o ambiental, o social, a governança está aqui nessas coisas, né? E agora, vou até acelerar um pouquinho aqui, mas é o seguinte, então, o que eu preciso? Eu preciso que na prática, eu preciso que investidores coloquem dinheiro em empresas que usem isso aqui, né, que usem esses valores. Como que isso é feito na prática? É feito assim, existem algumas empresas que elas levantam, fazem pesquisa e levantam, alguns indicadores. Então, por exemplo, esses aqui são os principais, tem mais de 100 empresas que fazem isso no mundo, mas essas aqui são as principais. Vou pegar uma delas, a Dow Jones. Então imagina aqui que a Dow Jones quer saber como é que vai funcionar o ESG, como é que está ranqueado o ESG aqui no capítulo né, que o Francisco está cuidando. Então ele vem com um questionário, faz um monte de perguntas para o Francisco, mediante a resposta ele vai ter uma nota. Entendeu? Essa nota me dá, por exemplo, vamos imaginar que o Francisco aí tirou 80 e eu tirei 90 e o André tirou 30, né, André? Desculpa aí, mas 30. Aí veio o investidor. Aí esse investidor que tem muito dinheiro, que quer investir dinheiro, ele quer investir numa empresa, que são os bons investidores, em empresas que tenham altos valores, que cuidem da governança, que cuidem do ambiente, que cuidem do social. Ou seja, ele não quer ter empresa que tem trabalho escravo. Então ele vai pegar esse dinheiro e vai colocar onde? Ele vai pegar esse dinheiro e vai falar assim, bom, aí ele vai nessa empresa que fez esse levantamento e falou: "Deixa eu ver a nota do André aí, 30, ah, não vou investir lá. Deixa eu ver a do Francisco, ah, 80, posso investir. Deixa eu ver a do Cláudio, opa, 90, beleza. Então eu vou investir aqui". Então ele pega o dinheiro e coloca na minha empresa, e não na empresa do André. E assim é que vai funcionando, entendeu? Então ele investe. Então as empresas buscam estar bem pontuadas para poder trazer recursos para dentro das suas próprias empresas. Entendeu como é que funciona o mecanismo? E aí acaba funcionando. Na prática, como é que funciona então? Por exemplo, isso aqui é um exemplo real da empresa que eu trabalho, tá? Então, perguntas do questionário, por exemplo. Muitas perguntas, de tudo quanto é canto, mas essa aqui são só um exemplo. Então, forneça detalhes sobre a área da terra que você controla ou gerencia que é usada para a produção das suas mercadorias. Ou você está trabalhando com pequenos produtores para apoiar boas práticas agrícolas e reduzir o desmatamento e a conversão de ecossistemas naturais? Te responde, depois tem uma auditoria, vem ver se isso está certo e dá uma nota. E aí vai. E com essa nota, você é ranqueado. Então, isso aqui, por exemplo, se você pega aqui, isso aqui, ó. Vamos pegar esse aqui. Indicadores de práticas trabalhistas, né? Então, no ano passado, a empresa que eu trabalho recebeu uma nota 99. Aliás, no ano retrasado, né? E esse ano passado recebeu 84. Caiu. Por que caiu? Ah, porque tem prática ruim ou porque não soube comunicar bem
responder bem. Então tem essas questões. Mas no fundo, o que as empresas querem? Querem que fique bem pontuado. Todo mundo quer uma nota alta para quando chegar no momento de um investidor lá que tem dinheiro, vamos ver se eu coloco nessa empresa A ou nessa empresa B, ele escolha a empresa A, que é a minha. Entendeu? Então isso é um mecanismo que faz com que todas aquelas ODSs, elas fiquem, de uma maneira concreta no mercado, entendeu? Então isso é colocar o valor acima e colocar o dinheiro funcionando, né, essa roda, a favor do planeta, né. Então, é possível o ESG implementar em qualquer lugar. Essa questão, principalmente com empresas que têm, que estão na bolsa de valores, né, que podem trazer capital externo. Mas, assim, em questão de esquece a pontuação, eu quero trazer isso, eu posso trazer isso para grandes, pequenas, médias, até para o MEI. Eu posso, como valor, não, né, colocar isso e posso usar um marketing, por exemplo, a meu favor, dizendo que eu cuido, né, desses valores todos aí, eu posso trazer clientes para mim, né. Isso é uma tendência global, graças a Deus, né, e está relacionado com a mudança de hábitos de consumidores, e aí sim, então o papel da consciência ambiental, da consciência ecológica, da consciência, né, social, né. Então isso. Uma outra coisa também é que isso tem um efeito multiplicador, né, se você, você acaba influenciando toda a cadeia produtiva, né, e é isso. Beleza? Passei 3 minutinhos aí. Então agora, se alguém tiver alguma pergunta. Beleza, Francisco? É isso. Muito bom. Quer dizer, Foi perfeito. é um assunto que é um pouco diferente aí, né, mas que eu estou lidando com isso. Diferente, Trazer. bom. Fechou o ano com chave de ouro. Foi muito bom. Oportuno, bem. Eu acho que de tudo que nós, desde o primeiro que nós fomos caminhando, eu fico até emocionado, né? Assim, parece que foi uma escada, né? Nós estamos subindo essa escada. Então, isso nos deixa muito esperançosos, viu, Maria Aparecida? Parece que estamos subindo. Então, parece que tudo se encaixa, né? Do que nós falamos lá da CSA aquela vez, lembra, né? CSA, depois a lixo zero e tudo mais, aqueles assuntos todos que foi desde o primeiro que a Maria, que a Lucelena fez tudo, né? Muito bem. Eu tenho 2 perguntinhas aqui, mas ninguém escreveu aqui. Antes, o André, né, de Santos, ele falou assim, comentando a fala do Fábio, né, aquilo que o Fábio falou, e essa pequenez citada que ele falou, da fala do Fábio, me recorda da esmola da viúva que entregou 2 moedas que possuía na sinagoga, e ela fez isso, deu valor e importância diante de Deus ali, ela fez em silêncio, né? É bem colocado isso que ele fez naquele momento. Mas eu tenho aqui 2, vamos lá, a Maria Aparecida fez uma pergunta aqui. Como as empresas fazem para não ter assédio? Você tem esse conhecimento? Olha, isso tem muito a ver com a cultura da empresa, né, então, existe um código de ética, né, que é um papel escrito. Agora colocar esse código de ética em prática, depende dos valores da cultura da própria empresa, né. Então eu, por exemplo, já trabalhei numa empresa que existia muito assédio moral. Eu saí da empresa. Falei: "Aqui não é meu lugar", entendeu, fui trabalhar em outro lugar. Então, é meio relacionado com o DNA da empresa, né. Com o Sei. passar do tempo, as empresas estão se tocando disso, porque elas estão sendo cobradas pelo mercado, entendeu? Através desse mecanismo aí. Então elas acabam, assim, se tiver alguma reclamação de assédio moral, pega muito mal para elas, entendeu? Então elas vão acabando se ajeitando. É esse o mecanismo. Muito bem. O André até acho que ele deu mais uma sugestão, não é, né? Acho que não é uma pergunta. Ele está colocando assim, ó, canais de denúncia anônimos, tipo disque denúncia, né? Funciona, né? Também tem isso tudo que você apresentou agora há pouco, você colocou das empresas, tudo mais, relacionamento, tudo. Em termos de ONG, funciona? Uma ONG querendo participar desse processo todo
diretamente na empresa, como é que é feito? Não, o que existe são duas coisas, né? Existem ONGs que prestam serviços em sustentabilidade, que estão nesse meio e que podem prestar serviço junto, ajudar as empresas a fazer todo um relacionamento de ESG dentro da empresa, né? Existem ONGs que têm essa pegada, né? Correto. Agora, aplicar isso dentro de uma ONG pode também, entendeu? Mas geralmente esse mecanismo, assim, onde ele é exatamente isso, é colocar assim, se você, em resumo é assim, se você não se adequar a valores positivos, você vai ter prejuízo, você vai sair do mercado, você não vai se dar bem. Então as pessoas vão, não é porque elas são boazinhas, pode ser que sim, mas mesmo que elas não sejam, elas têm que se adequar. Entendeu? Então os canais de denúncia que o André falou, vai lá, denuncia. Pô, cara, isso pega muito mal, entendeu? Esses escândalos, essas coisas todas. Agora, é claro, numa empresa sempre vai ter um ou outro lá, um chefe, alguma coisa que vai, né? Assim. Então ele acaba, ou ele como fala, ele tem que se adequar, ou ele cai fora. Tá. Na questão da ODS, nos últimos 4 anos que passamos aí, e que estamos terminando os últimos 4 anos, que faltou um mês aí, como é que funcionou? Funcionou bem? Deu certo? Foi legal no Brasil? Eu não tenho, obviamente, indicadores exatamente de como foi cada ODS, mas não Sim, precisa ter muitos indicadores para saber que não houve incentivo, foi né. Então difícil. a falta do incentivo para essas coisas, né, não sei, bom, vocês devem estar acompanhando aí, né, mas o pessoal, o governo está dizendo que vai ter assim, isso não é só da área ambiental, tá. ESG, área ambiental, área social e governança. Mas focando na área ambiental, no quesito ambiental, né, que eu estou mais ligado, o governo fala que vai ter que ter um revogaço aí, mais de 100 decretos aí que vão ter que ser refeitos ou desfeitos, né. Então a coisa foi pesada nessa área ambiental, né, nesses 4 anos aí, não foi muito agradável não, né. Muito bem. Aqui o Fábio está colocando aqui a implementação. Fábio, depois eu vou para o André, tá? A implementação da ESG nas empresas, infelizmente, acabam por serem ainda muito subjetivas. Você concorda? Não, não Tá. concordo que é subjetivo, porque tem um sistema concreto aí. Existe existe alguém que vai lá e te ranquear, e vai falar: "Olha só, cara, você no final das contas recebeu nota 7". Então isso não é subjetivo, isso é bem objetivo, você recebeu nota 7, entendeu? O outro lá recebeu nota 2. Isso é bem objetivo, entendeu? Não é subjetivo. Tá, nesse momento, tá. Mas ele está falando aqui também que tem um instituto que criou a primeira métrica brasileira de análise sobre a empresa que possui ou não a ESG. Acho que ele está primeira métrica que averigua uma métrica. É isso que você está falando, a métrica, é isso? Não. É Tá. métrica, um indicador. Mas não é uma não, viu, tem mais de 100. Agora tem as que são pontuadas, são tem 2 em especial, que é Dow Jones e tem outra que chama CDP. Essas são Sim, as top, entendeu? E tem sei. algumas também que não fazem perguntas, são robozinhos que eles colocam na rede, na net, que eles ficam captando coisas da empresa, entendeu? Correto. É muito interessante, é muito Tá. André, fica à vontade, André. Pode perguntar aí, pode falar. Oi, André. É o André Ô, André, o Stott. som tá ruim, hein? Desculpa, é o André Stott Gonçalves. É o Olha André aí, de ó. Santos, ô Frei. Você tem um xará aqui na. Fica à vontade, André. André, do Diocese de Santos, também sou do Pastoral da Ecologia. Fala um pouquinho mais alto só. O som tá baixo. Fala bem colado no microfone aí que tá dando ruim. Alô? Isso, Agora agora sim. sim. Legal. Aqui meu fone estava com defeito. Me chamo André, sou da Diocese de Santos, Pastoral da Ecologia aqui, e agradeço o convite, né, pela primeira vez que eu estou participando, convite do Francisco, desse capítulo Laudato Si. Gostei bastante, achei bem interessantes as ideias discutidas, né, trazidas por todas as pessoas, pela Maria, pelo Fábio, pelo Cláudio.
Algumas coisas eu já conheço, né, da pastoral, né? O Frei André, o Cláudio, o Adilson, a Maria Helena, a Lúcia Helena. E agora a gente, quem sabe a gente consiga se encontrar pessoalmente na Romaria, né, dia 4 de dezembro, se conseguir se organizar pra e agradeço a oportunidade, foi bem legal o encontro. E podem me convidar para as próximas. Obrigado, gente. Eu vou ter que Valeu. sair. Obrigado aí pela sua participação. Valeu, André. Frei, eu tô achando que o Frei quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa. O Frei é empreendedor também. Bom, nós tivemos aqui na Pastoral de Ecologia Integral de Bauru, um dos nossos encontros foi sobre os ODS, né? Deu para entender um pouquinho. Foi falado alguma coisa do ESG também, mas mais de raspão, assim, né? E tem assim, muito a ver com o nosso trabalho, né? É uma coisa, assim, uma linguagem um pouco mais técnica, né? Mas dá para encaixar muita coisa dentro daquilo que nós trabalhamos, né? Eu acho que até seria bem interessante trabalhar uma aproximação de todo esse pessoal que trabalha com essas questões, com o nosso universo aí, né? E ver que a gente pode interagir mais aí, né? Tudo bem. Nas empresas, as grandes empresas têm uma área que chama sustentabilidade, né? Então, nem toda empresa tem, mas algumas que têm, que cuidam especificamente disso daí, né? Então, né, profissionais dessa área que podem se aproximar com a gente, sim. Eu não trabalho diretamente nessa área, mas eu sou muito ligado a essa área, então por isso que eu trouxe esse tema para cá. Muito bem. Foi perfeito, encaixou bem, foi muito bom. Alguém mais quer falar? Fica à vontade. Fala que é a última do ano. Maria Carolina. Maria Carolina está fazendo um trabalho em Petrópolis. Oi. Terra boa, hein? Quer falar alguma coisa, Carol? Acho que não, tô Tudo bem. tranquila. Lúcia Helena? Eu gostei bastante das explicações aí do ESG, ODS. Deu para entender mais, né? Porque a gente que não trabalha com firma, essas coisas, né? Ouve falar, mas não entende bem como funciona, mas agora deu para entender bem, gostei. Tudo bem. Isso é uma coisa importante, essa tradução, né? Agora, o que eu mais me encanta nessas coisas todas assim também é porque é a questão de conseguir fazer uma coisa prática, concreta e que dê resultado, porque senão você fica só falando, fica só discurso, como o pessoal falou na ONG lá, na COP, aquela Greta falou, porque perguntaram para ela por que ela não foi na COP, né? Ela falou, porque é muito blá, 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 sabe? Então, realmente, então o povo fala e de fato fazer mesmo, a gente vê pouco resultado. Então, esses tipos de mecanismo aqui, o sucesso disso é isso. É porque é concreto, entendeu? É real, é objetivo, é prático, é métrico, sabe? Então, achar mecanismos assim para poder deixar ações concretas, é assim, não é muito fácil. Porque exige também um amadurecimento, aquela coisa toda, né? De novo, a questão dos créditos de carbono, assim, só dar uma palhinha rápida aqui, mas existe uma coisa importante que está acontecendo agora, que é o seguinte, pegada de carbono. Então, o Frei André tem uma pegada de carbono que é negativa. Aí eu consigo plantar florestas, etc., e eu tenho créditos que eu posso vender para o Frei que não está plantando nada. Então, ele vem e compra. Esse mecanismo de compra e venda é que vai fazer com que o Brasil consiga restaurar florestas até 2030, até 2050, 12 milhões de hectares. Então, o pessoal está querendo fazer isso, mas tem que fazer essa roda girar. E fazer essa roda girar não é simples, entendeu? Porque precisa de regulação de mercado, precisa de um monte de coisa. E na COP26, lá em Glasgow, esses mecanismos foram
descritos. E agora, nessa COP, aconteceu um avanço um pouco mais nisso. Então, vai começar a aparecer algumas empresas aqui de restauração para comercializar esses créditos. Então, da mesma forma, assim como o ESG é uma coisa prática, né, da forma como está colocado aqui, créditos de carbonos também. E aí, de fato, as pessoas vão plantar, porque vai ter dinheiro envolvido, entendeu? Vai rodar toda uma economia. Isso é que é legal. Porque plantar é caro, né? Ah, vamos plantar 100 árvores? Quanto custa? Vai comprar muda, vai comprar adubo, vai lá comprar serviço, mão de obra. É caro. Então, como é que viabiliza isso? Entendeu? Tem que ter um mecanismo. Perfeito. Isso que é o incrível. Adam, você quer falar alguma coisa? Boa noite, quero agradecer aí nosso amigo que falou sobre esses critérios, né? É muito importante a gente conhecer. Eu mesmo pesquiso um pouco relacionado mais a parte da religião, mas mesmo assim, esse lado empresarial é uma coisa que, assim, no caso das ciências sociais, é algo esquecido, como se fosse um panfleto da rua com promoção do Guanabara, né? E, na verdade, a gente sabe que esses mecanismos são importantes, né? Como você mesmo falou, e ter esse contato, assim, é muito positivo para a gente poder até, mais na frente, quando cruzar com alguma coisa, uma informação, de repente um parente que fala um negócio, a gente já está mais antenado aí. Então, muito obrigado. Vamos seguir aí É uma pena que é o último do ano, mas vai ter um encontro nacional aí. Espero ver todo mundo lá. Um abraço, gente. Beleza. Uma observação com relação a isso é o seguinte: tem um termo também que o pessoal usa que chama greenwashing. Né? Wash é lavar, green é verde. Então, algumas empresas que fazem toda uma propaganda, usa essas coisas, mas não faz porra nenhuma, não faz nada, entendeu? Simplesmente faz a propaganda, mas por trás não está fazendo nada. Entendeu? Então também tem que tomar cuidado com isso, é o greenwashing, né? Então, peraí, você está fazendo isso aí, ó, aquilo lá é greenwashing. Entendeu? Fala que faz, mas é só uma máscara. Certo. Muito bom. Maria Aparecida, você que começou falando, quer encerrar, quer falar aí o finalmente? A Lucelena também. Ah, a Lucelena já eu falei. Maria Aparecida? Eu quero agradecer, né, esse encontro, antever os próximos. Eu acho que a gente tem essa necessidade, e agradecer ao Cláudio, né, pela fala, pelo trabalho de tantos anos, né, pela caminhada, uma caminhada aí, né, e que todos nós possamos ter uma noite de paz, né, e um dia melhor amanhã, e depois de amanhã, e assim por diante. Amém. Tudo bem. Ou seja, eu acho que nós temos que ser, no mínimo, isso. Bem o que o Fábio estava falando naquele momento. É pouco, a gente faz pouco, mas a gente tem que se orgulhar do pouco que a gente faz. Então, eu acho que assim, o mérito não é meu também, eu estou fazendo isso em nome do movimento Laudato Si. Qualquer coisa, eu sou do capítulo São Paulo Apóstolo, e, ou seja, eu estou confiando em Deus, que eu tenho, as costas estão quentes por enquanto, para ter uma retaguarda, né? Ter uma retaguarda do lado nosso. E com fé, Espírito Santo e tudo mais, a gente tem que tocar o barco e fazer isso. A gente não, se eu não falar e acontecer alguma coisa, aí eu não vou me sentir responsável, eu vou ficar mal, não vai dar certo. Ou seja, a gente vê uma fiação que está atrapalhando, que alguém vai tropeçar um fio na rua, a gente tem que pegar o 0800 ou 135, ligar para a prefeitura, a gente tem que fazer isso, não é ficar apontando e denunciando, tá bom? Gente, era isso que eu queria falar. Ou seja, essa minha atuação nisso, através do movimento Laudato Si, me dá esse respaldo, dessa força
amparado por Deus. Então, graças ao movimento, aquilo que a Maria Aparecida falou, nós estamos num movimento, nos movimentando para dar certo e acreditar na esperança que Deus nos dá para nós. Amém? Alguém quer encerrar mais alguma coisa, falar, para tocar o barco fechar? Aqui, vamos seguindo. Falei um testemunho meu. Alguém quer falar mais algum testemunho rápido durante o ano que passou? Cláudio, Deus abençoe você. Valéria, quer falar alguma coisa rapidinho? Espera aí. Só agradecer o convite, obrigada. De verdade, fiquei muito contente, adorei participar. Que bom. Quero continuar com vocês no ano que vem e vamos junto para Aparecida. Aparecida, Obrigada. nos encontraremos. Pessoal. Obrigada, muito obrigada. Cláudio, Deus abençoe você. Ô, Francisco, vamos tirar uma foto? Vamos. Vamos sim. Você sabe fazer isso? Não. Cláudio sabe fazer, Cláudio. Mas a Valéria sabe. Eu dou um print aqui e ponho no grupo. Mas o pessoal tem que abrir a legal. câmera. Isso, então tá bom. Não, mas tem que abrir a câmera, mas tem um jeito aqui Carol, também. abre aí, Carol. Entra aí, Maria Aparecida de Almeida Dias. Adilson também. Fica do lado. Aê, Adilson. Deixa eu ver, tem um jeito aqui que é... Espera aí. Tem um jeito aqui que é alterar layout. Deixa eu tirar aqui, deixa eu ver. Alterar layout para poder aparecer todo mundo, senão não aparece. Muito bem. Quem vai tirar? Lúcia, você tira? Aí. Ó, o Fábio apareceu aí, hein, Fábio? Valeu. Beleza, então vamos lá, né? Então, 1, 2, 3. Tem que falar Laudato Si, né? Que aprendeu Si. Então, 1, 2, 3 e Laudato Si. Laudato Si. Aí. Pronto, tiramos. Valeu. Obrigado. Ficamos aí. Agradeço aí todo mundo aí, viu? Muito bom. Frei, uma bênção final, Frei, por favor. Então, obrigado aí pelo convite também, e parabéns a todos que participaram, né? Parabéns aí ao Francisco pelo testemunho também, pela luta, né? Parabéns aí aos expositores, né, que nos trouxeram conteúdo. Acho que foi muito bom. Vamos firmes na luta aí para frente, né? Eu vi agora há pouco aí, muito triste, um padre que foi assassinado, né? No Paraná, acho, né? Era de Assis Chateaubriand, natural, né? Foi ordenado lá. E 60 e poucos anos, 63 anos, uma coisa assim, 62. Né? E só porque se manifestou favoravelmente ao PT aí, pessoal do agronegócio aí matou ele, né? Assassinou. Então, esse clima de violência, né? Vamos pedir a Deus aí que nos ajude a superar, que possamos ser instrumentos de paz e fazer a paz voltar ao nosso país. E aí muito medo que se implante o comunismo no Brasil, né? A gente não vê assim possibilidade assim de ser instalado, mas o fascismo já está instalado, né? E o fascismo que é terrível, né? Então ficam ameaçando com ameaças hipotéticas, quanto a outras coisas vão se implantando muito negativamente. E temos que ter muito cuidado com isso e pedir muito a Deus, né, que nos ajude a saber como agir em cada momento, né? Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ajude a fazer a vontade dele acontecer, né? O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. O Senhor nos guarde, que o Senhor nos mostre sua face e tenha compaixão de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto, nos dê saúde, paz e todo o bem. Que o Senhor nos abençoe, guie nossos passos e caminhe sempre conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
Obrigado, Frei. Cuida da terra, cuida do mundo, cuida da vida, cuida de nós, cuida da Cuida do ar, cuida do sol, cuida do luar, cuida das águas, rios e mar, sem poluir, contaminar cuida também dos animais que tanto bem eles nos fazem. cuida.